Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião pública, lendo a mensagem. Acompanhe a marcha dos acontecimentos sem sofreguidão. A tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder, sem que te imponhas sofrimento desde a véspera. O que pensas que acontecerá, talvez se dê, não porém da forma como aguardas, porquanto a vida obedece a um plano de incessantes mudanças e transformações. Desse modo, espera com harmonia íntima, afastando do teu programa a agitação e o medo. Da obra Vida Feliz, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Vamos orar. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus, amigo e mestre de todas as horas, benfeitores espirituais que nos circundam e nos ajudam, inspirando-nos bons pensamentos em todos os momentos. Nós agradecemos a oportunidade desta hora, em que viemos, muitos de nós, em busca de consolação, de socorro para as nossas mazelas íntimas. Outros, já no plano da gratidão, pelas conquistas que temos alcançado, por meio do esforço e do trabalho íntimo. Estamos aqui, Jesus, para aprender cada vez mais sobre o teu Evangelho, sob as luzes da doutrina espírita. Aprender na teoria e ter coragem e força para colocar em prática. Por isso te pedimos que nos auxilie a captar a palavra, a frase, a ideia, a mensagem que o nosso companheiro Eli trará e que vai ao encontro daquilo que precisamos nesta noite. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Nós saudamos fraternalmente a todos, aqueles que já são nossos companheiros habituais de segunda-feira, aqueles que vêm à casa pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, e aos companheiros internautas que nos acompanham à distância pela Rádio Web Evoluir ou pela Rede Amigo Espírita. Nós pedimos também que verifiquem os seus celulares, para que essa hora, de fato, seja nossa, com aproveitamento integral, sem nenhum tipo de perturbação tecnológica. Hoje quem fala para a gente é o Eli, nosso companheiro de trabalho aqui da FEAC. Com ele a nossa atenção, o nosso carinho, as nossas melhores vibrações. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre e amigo Jesus possa continuar nos envolvendo na noite de hoje. Que os benfeitores espirituais que estão presentes possam nos trazer o seu carinho, suas energias, suas intuições, e que nós possamos aproveitar esses minutos em estudo, em reflexão, em troca de ideias. No capítulo 8 do Evangelho de Mateus, nós encontramos uma passagem que é bastante conhecida de todos os cristãos e que nós vamos pedir autorização de vocês para ler, a fim de que a gente não perca nenhum detalhe. Entre os versículos 5 e 13, o Evangelho diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião romano, e rogou-lhe: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico, padecendo horrivelmente. Disse-lhe Jesus: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Não sou digno de que entres na minha casa.
Dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Porque eu também sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. Digo a um, vai ali, e ele vai. Digo a outro, vem cá, e ele vem. Digo ao meu servo, faze isto, e ele faz. Jesus, ouvindo isto, admirou-se e disse aos que o acompanhavam, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, e como creste, assim te seja feito. E naquela mesma hora, o criado sarou. Fé e razão. Fé e razão são um tema que, para filósofos, intelectuais, teólogos, é um tema inesgotável. Há livros, artigos, teses, milhares escritas sobre esse tema. Exatamente esse título foi, inclusive, tema de uma encíclica papal, publicada por João Paulo II em setembro de 98. No entanto, as nossas pretensões na noite de hoje são bem mais humildes. A nossa intenção é simplesmente relembrar, recordar para todos nós a importância da fé e da razão na nossa existência. A primeira coisa que a gente gostaria de deixar claro, do ponto de vista que vamos utilizar na conversa de hoje, é que fé não é a mesma coisa que religião. Razão não é a mesma coisa que ciência. Embora a grande maioria das pessoas, mesmo dos estudiosos, quem tiver a oportunidade de pesquisar sobre o assunto vai ver isso, tratem as coisas como se fossem uma só. É fundamental, para que a gente possa conversar hoje, entender que são coisas distintas. Tanto a fé quanto a razão são sentimentos íntimos, internos, pessoais, individuais, espirituais. Fé e razão são patrimônios espirituais de cada um de nós. Ciências e religiões são construções sociais, são instituições que foram criadas por nós, homens, para expressar a nossa fé e a nossa razão. São coisas muito diferentes e a gente não deve confundir. É óbvio que estão interligadas. É muito comum a gente falar numa fé religiosa. Tema, inclusive, de estudo por parte de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Lá Kardec vai mostrar que a fé, no seu sentido comum, quase sempre é associada à ideia da fé religiosa, da fé que segue os preceitos, as doutrinas, as colocações desta ou daquela religião. Nós aqui estamos tratando fé um pouco diferente. Nós estamos tratando fé como algo seu, independente da religião que você professe, independente da religião na qual você se vincule, da mesma forma que a razão, a capacidade de raciocinar, de pensar, de deduzir as coisas, independem de você ser ou não cientista, de estar ligado a esta ou aquela corrente científica, a essa ou aquela escola de ciência. São condições nossas, íntimas, que nós precisamos, como é patrimônio nosso, nós precisamos aprender a usar melhor. Numa entrevista, está na internet, o escritor Rubem Alves,
bastante conhecido, bastante famoso, falando sobre esse tema também e outros temas associados, vai dizer que, na opinião dele, a fé só existe porque é baseada nas incertezas que nós temos. Nós precisamos da fé porque nós temos incertezas, não sabemos tudo. E aquilo que a gente não sabe, aí entra a questão da fé. Nós discordamos. Levemente, mas discordamos. Porque a fé não se trata de ter ou não ter certeza de alguma coisa. A partir do momento que você tem fé em algo, em alguém, em uma situação, você passa a ter certeza. Se você passa a ter certeza, a fé não é baseada em incertezas. E, além disso, a ideia de que nós temos certeza de alguma coisa é bastante vaga, se vocês forem pensar bem. Se nós considerarmos bem o que significa ter certeza de alguma coisa, a gente vai ver que a situação é um pouco estranha. Por exemplo, para quem tem carro e veio de carro, você tem certeza de que você trancou seu carro? Absoluta? Ou você espera que tenha trancado seu carro? Ou você acredita que tenha trancado seu carro? Você tem certeza aonde está, na sua casa, os seus documentos? Da casa, do carro, seus próprios? A gente vai dizer assim, claro que eu tenho certeza, pelo menos deveríamos ter. Mas se alguém lá na sua casa agora está nesse momento mexendo e tirou do lugar, então a gente acredita que sabe. Temos certeza na linguagem comum. Mas, por exemplo, algo mais simples, você tem certeza que tem uma vesícula biliar? Quem tem certeza? Ninguém? Vocês têm uma vesícula biliar? Alguém sabe o que é uma vesícula biliar? Mas ela está aí, não está? Ou a gente acredita que esteja? Porque aprendemos, lemos, estudando, alguém falou e a gente acreditou. Então a gente diz que tem certeza quando na realidade nós apenas, entre aspas, acreditamos que seja assim. O que eu quero dizer com isso? Que fé e razão, na realidade, por mais que os estudiosos discutem, no fundo, estão baseadas em crenças que nós temos. O que nós temos, na realidade, são crenças, coisas nas quais acreditamos. Algumas dessas coisas acreditamos pela fé, algumas dessas coisas acreditamos pela razão. Mas são expressões das crenças que nós possuímos. A fé andou meio fora de moda no final do século XX. Para quem viveu aí o final do século XX, ela andou meio colocada de escanteio, no sentido em que o século XX, herdando as ideias do século XIX, foi um século de vivência essencialmente materialista, falando genericamente. Foi um período em que ter fé, ou dizer publicamente que tinha fé, era coisa de gente religiosa, era coisa de gente que não estava estudando, era coisa de gente que não estudou intelectualmente nas faculdades, nas universidades da vida. A fé, para muitas pessoas, servia apenas para colocar medo nas crianças e para consolar os que estavam mais idosos. Porque a vida prática, não cabia fé na vida prática. De repente, e provavelmente, se vocês estiveram atentos, acompanharam esse movimento, da virada do século para cá, a situação começou a se modificar.
cada vez mais pessoas estão acreditando em algo que extrapole as coisas materiais. Não necessariamente em coisas que nós chamamos espirituais, mas cada vez mais pessoas estão buscando respostas, estão buscando conhecimentos, estão buscando ideias que nos permitam entender melhor essa nossa vida aqui na Terra. A ciência, por si só, não tem mais oferecido, se é que ofereceu algum dia, todas as respostas que nós queremos. A maioria de nós, e o fato de estarmos aqui numa casa espírita é uma demonstração disso, queremos algo mais. E nesse algo mais, que extrapole a vida material, que extrapole os nossos 5 sentidos físicos, nesse algo mais, para que esse algo mais possa ser compreendido, nós precisamos de fé. Nós precisamos acreditar. E acreditar, então, deixa de ser uma coisa tola, deixa de ser uma coisa infantil, deixa de ser uma coisa de quem não estudou profundamente, para ser algo que nós sentimos. Temos sede, temos fome de algo mais além do que o mundo está oferecendo. Uma situação muito semelhante à que Jesus encontrou quando esteve encarnado há 2000 anos atrás. Nós estamos necessitados, porque por muitos séculos, no passado recente, saímos de uma fé cega que não nos sustentava, porque acreditávamos exteriormente, sem que aquilo nos alimentasse por dentro. Saímos de uma fé cega para uma incredulidade cega, uma rejeição a qualquer coisa que falasse do divino, que falasse do espírito, que falasse do místico, que falasse do que era chamado sobrenatural. E nessa rejeição, nessa cegueira, nós não conseguimos nos alimentar. É natural, portanto, que num período de transição como esse que nós estamos passando, muitos de nós sintamos essa fome, essa sede, esse desejo de algo mais. E, infelizmente, com raras exceções, as religiões institucionalizadas ainda não estão conseguindo oferecer como deveriam esse elemento espiritual, ou esse pão do espírito, se quisermos chamar assim. Somos filhos de Deus, criaturas divinas. Temos em nós a marca divina. Só esse fato já seria suficiente para nós buscarmos algo mais, para nos motivarmos a querer algo mais que extrapole a nossa vivência material. Queremos, porque é natural do espírito, acreditar em algo superior, em algo maior. Queremos que essa vida, essa existência, tenha uma finalidade que seja racional, uma finalidade que atenda ao raciocínio que desenvolvemos, à inteligência que desenvolvemos nos últimos séculos. Não basta mais para nós, apesar desse nosso desejo, que alguém venha e diga, creia nisso. É assim que é. Siga esse caminho. Nós queremos, sim, algo, mas queremos algo que nos atenda não apenas ao espírito, mas também ao intelecto. Precisamos de mais motivação do que isso? Precisamos de mais motivação do que essa força, ou reconhecer essa força que existe dentro de nós? O que precisamos mais para quebrar os preconceitos que nós mesmos criamos contra a questão da fé,
ao longo desses últimos séculos. Porque, para muitas pessoas, e com muitos de nós que estamos aqui, aconteceu assim, porque apenas na perda de um ente querido, ou numa enfermidade difícil que chega ao nosso lar, ou quando enfrentamos problemas graves financeiros, por que apenas nesses momentos nos lembramos desse poder, dessa força, desse algo superior que está dentro de nós? Precisamos esperar a dor chegar para sermos motivados a vivenciar aquilo que já existe dentro de nós? Certamente, a dor, o medo, o receio, são grandes motivadores para muitas coisas. Basta que a gente lembre daquela história. Um homem, numa cidade pequena, trabalhava das 4 horas da tarde, das 16 horas, até meia-noite, todos os dias da semana. E voltava para casa, meia-noite, cidade pequena, voltava para casa a pé, caminhando, não havia perigo, não havia nenhum problema. E essa era a sua rotina, já há muito tempo. Num dia em que a lua estava muito cheia, iluminando tudo, ele pensou: por que eu não corto o caminho pelo cemitério? Era pelo menos um atalho assim que ia economizar uns 800 metros de caminhada. Ele ia poder chegar mais cedo em casa. Venceu os seus temores e, aproveitando que aquela lua estava iluminando tudo, aquele dia ele resolveu passar por dentro do cemitério. E passou. Passou, meio temeroso no primeiro dia, que não é muito fácil andar no cemitério depois da meia-noite. Atravessou, chegou em casa tranquilo. No dia seguinte, resolveu fazer a mesma coisa. E a cada dia foi tomando cada vez mais coragem, até que se acostumou, transformou aquele caminho no seu caminho diário ou noturno, né? Para voltar para casa. E assim foi. Só que numa certa noite, ele não tinha percebido que durante o dia havia sido aberta uma cova nova. E ele, porque aquele dia não era dia de lua cheia, e ele tropeçou em algum lugar e caiu dentro da cova. E, óbvio, tentou sair dali de todo jeito, mas a cova era muito profunda. E ele não conseguiu, de jeito nenhum. Já estava tarde, ele já estava cansado. Ele se resignou. Falou assim consigo mesmo: vou ficar por aqui mesmo. Eu durmo, amanhã de manhã, certamente, alguém vai estar por aqui, eu grito, vão vir me tirar daqui. E resignou-se. Encostou num cantinho e começou a adormecer. Quando, de repente, um bêbado que passava por ali também caiu dentro da cova. Caiu dentro da cova e começou a tentar sair de qualquer jeito. E acabou acordando o homem, que a cova não era tão grande assim, afinal. O homem acordou, segurou no joelho do bêbado e falou assim: você não vai sair daqui hoje, não. O bêbado saiu porque estava motivado, né? Porque estava motivado. Então, muitas vezes, nós precisamos de uma motivação forte. Mas não é preciso esperar a dor para que a gente possa vivenciar a nossa fé. A questão, e vamos insistir nisso, é que nós aprendemos e vivenciamos durante muitos séculos de que fé era algo essencialmente, vocês estão vendo que eu estou sendo repetitivo nesse ponto, era essencialmente religioso. E chegamos agora, século XXI, nessa condição de espíritos que nós estamos, chegamos num ponto em que não nos satisfaz mais aquilo que as religiões formais
tem a nos oferecer. Rejeitamos, consciente ou inconscientemente, os formalismos religiosos, os cultos exteriores, os sacrifícios, os rituais, as cerimônias, que são típicos de praticamente todas as religiões. Muitos de nós, literalmente, cansamos, porque não estávamos nos sentindo alimentados. E estamos em busca de algo novo. Esse algo novo, que não é tão novo assim, porque já tem mais de 150 anos, o Espiritismo tem a nos oferecer. Pelo menos para que a gente experimente, pelo menos para que a gente conheça. E, genericamente, nós chamamos de fé racional. Como poderia também chamar razão com fé? O nome não importa. Importa que a proposta espírita nos chama a lidar com a fé e com a razão, não como algo que seja contraditório. Nós não somos mais obrigados a aceitar um e rejeitar o outro, ou vice-versa. É possível, e é desejável, alinharmos as duas coisas, porque a nossa razão é apenas um dos nossos muitos atributos espirituais. A nossa fé é mais um dos nossos muitos atributos espirituais. Nós não somos criaturas que são ou da fé ou da razão. As duas coisas estão em nós, enquanto espíritos. E podemos usar tanto a fé para acreditar nisso, quanto a razão para questionar isso. Kardec, de novo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, que vale a pena a gente reler, vai resumir isso numa frase aparentemente simples, mas que merece ser estudada. Para crer, é necessário compreender. Para crer, é necessário compreender. Significa que nós hoje não cremos mais, não queremos crer mais naquilo que a gente não compreenda. Não significa que a gente tenha todas as respostas. Não significa, porque não as temos. Mas significa que a nossa crença precisa ter lógica para nós, não para os outros. A nossa crença precisa fazer sentido para nós, intimamente, porque são coisas íntimas. Quando no início do Evangelho segundo o Espiritismo vai ser anotado, fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Se nós trouxermos isso para dentro de nós, nós poderíamos parafrasear: nossa fé será inabalável se ela puder encarar a nossa razão em todas as etapas da nossa existência. Dito de outra forma, não sei se mais simples ou mais complexa, significa que você não pode, não deve, não é bom estar em conflito consigo mesmo em relação à fé e à razão. A sua razão não pode contradizer a sua fé não pode contradizer a sua razão. Não importa o que os outros estão falando do lado de fora. Não importa o que as religiões ou o próprio Espiritismo está colocando. Importa o que você está sentindo e vivenciando dentro de você mesmo. Isso é fundamental. Por isso, quando nós falamos, eu sou espírita, tem muita gente que não quer falar isso. Tem muita gente que tem medo de falar isso. Tem muita gente que tem receio de falar isso por um fato muito simples.
porque ele acredita internamente na sua fé em um monte de coisa que o Espiritismo apresenta, mas ainda não acredita em outras. E se ele falar assim, eu sou espírita, quem está do lado de fora vai achar que ele acredita em tudo. Precisamos ir nos desligando dessas considerações a respeito do que os outros estão pensando da nossa fé, da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa forma de ver o mundo. Precisamos ter um pouco mais de coragem de entender que nós somos, parece meio óbvio, né? Quem somos? Não é o nosso título religioso ou o nosso título acadêmico que vai determinar a minha razão ou a minha fé, mas sim as minhas experiências, as minhas vivências, as minhas crenças íntimas, aquilo que me satisfaz os meus sentimentos. Mas para isso precisamos olhar para dentro de nós. Se a fé é baseada na razão, na lógica, na convicção, como nós adquirimos essa convicção? De que maneira nós poderemos desenvolver em nós uma convicção dessa que transforme a nossa fé numa fé inabalável? A resposta espírita é através do conhecimento. Através do conhecimento das coisas externas, através do estudo, da análise, do questionamento, da pesquisa, da discussão, do aprendizado em conjunto e através do autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, das suas realidades íntimas que ninguém vai poder te dizer, que ninguém vai poder te ensinar, a não ser você mesmo olhando para dentro de você. Conhecimento. O conhecimento, para a grande maioria dos estudiosos, é algo apenas exterior. É algo que você senta numa cadeira da escola ou da universidade para absorver. Não é a nossa crença. A nossa crença é de que esse conhecimento de fora é apenas parte dele. E o conhecimento científico é uma parte ainda menor desse conhecimento exterior. Porque na doutrina espírita, está no fundamento da doutrina, estudado por Kardec na Gênese, no capítulo 3. Na doutrina espírita, nós acreditamos que o conhecimento dos homens é adquirido pelo estudo, através das ciências, mas é também revelado pelos espíritos superiores que estão acima de nós. Significa dizer que o conhecimento que vamos adquirir não é apenas um conhecimento que a ciência coloca para nós. Até porque vocês não estão com tanta certeza assim se tem uma vesícula biliar ou não, né? Apesar da ciência afirmar categoricamente que sim. Há um conhecimento revelado. E aí, para o conhecimento científico, a razão, para o conhecimento revelado, a fé racional. A fé racional. A fé racional, conforme essa que estamos tentando vivenciar, ensinada pela doutrina espírita, nos vacina de vários males associados à fé. Vou citar só 3 deles, porque nosso tempo é curto. O primeiro mal associado à fé é o fanatismo religioso. Há companheiros que vêm à casa espírita, FEAC, pelo menos 5 vezes por semana. Como vocês acham que eles são chamados? Pelos colegas de fora e por alguns familiares? Fanático espírita. Como se o exercício da fé, do aprendizado e da razão, porque não viemos na casa espírita apenas para exercitar a fé, fosse fanatismo. Fanatismo
Não é isso. Fanatismo é você abdicar do questionamento, da lógica, do sentido da sua fé. Não é a quantidade de vezes que você está no seu culto religioso que te transforma em fanático. É a impossibilidade de você questionar aquilo que está ouvindo. De aceitar integralmente e transformar numa realidade sua algo que está vindo de fora. Isso nos faz fanáticos. Inclusive, fanáticos espíritas, que alguns deles nem no centro vão, mas são fanáticos, porque acreditam sem questionamento, acreditam integralmente e querem fazer todo mundo acreditar. Precisamos estar atentos a isso. A razão, o raciocínio, o estudo, o questionamento, a dúvida, nos levam a um antídoto contra esse fanatismo. A doutrina espírita nos apresenta ideias, fatos, conhecimentos. Cabe a nós, individualmente, analisá-los, refletir sobre eles e aceitar como uma realidade, uma crença pessoal ou não. Qualquer tipo de imposição que não atenda aos requisitos da razão, nós precisamos colocar um sinal amarelo, se não vermelho, em relação àquilo. É óbvio que muita gente, não é pouca não, é muita gente, vai 5 vezes no centro espírita para fugir às obrigações de casa. Porque enquanto está aqui, não, eu tenho que ir no centro, né? E aí deixa de fazer o que tinha que fazer em casa. Ah, eu não tenho tempo para isso não, porque eu tenho que ir no centro. Aí eu tenho que... São 2 situações muito diferentes. Naturalmente, enquanto estamos aqui dentro, ou dentro de qualquer casa espírita, ou dentro de qualquer igreja, ou dentro de qualquer templo, em que nós estejamos sintonizados com o bem, com o que é bom, nós vamos nos sentir bem. Não há sentido algum em virmos à casa espírita, ou à igreja, ao templo, à mesquita, seja onde for, e sairmos de lá piores. É uma questão de sintonia. Não é uma questão de fanatismo, é uma questão de sintonia. Precisamos, então, lembrar que a nossa fé nos chama a fazer a nossa parte. Porque se nós achamos assim, isso vai acontecer, e a nossa linguagem reflete as nossas crenças, embora a gente nem perceba. Isso vai acontecer se Deus quiser. Eu vou lá se Deus quiser. Ela vai melhorar se Deus quiser. Essa situação vai passar se Deus quiser. E você? Você quer? Porque Deus quer o que é bom, o que é justo, o que é belo, o que é correto. E nós? O que estamos fazendo para que a vontade de Deus se cumpra? Porque escrevem os espíritos superiores numa das primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus. Os espíritos, nós, que às vezes a gente fala assim, os espíritos, pensa logo nos espíritos, lá longe, né? Estou falando os espíritos, nós somos encarregados de exercitar a vontade de Deus. Pode parecer muito para você, mas não é. Você se comprometeu com a sua consciência e com a sua comunidade espiritual de onde você veio, de fazer o que estivesse ao seu alcance para que se cumprisse a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus se cumpre através dos espíritos.
Então, essa história, se Deus quiser, se Deus permitir, se for da vontade de Deus, é linguagem. Porque a realidade é que, se for bom, justo, correto, Ele quer. Mas precisa que você faça. Precisa que você coloque a mão na massa. Precisa que você cumpra com a sua parte nesse acordo divino. Não é fanatismo. É algo lógico e racional a partir do momento em que você começa a entender as leis divinas, a compreender como funcionam esses mecanismos. Então, a fé racional é um antídoto contra o fanatismo, contra a ideia de que nós podemos resolver as nossas questões espirituais através de atitudes exteriores. Jesus criticou severamente os fariseus, quem conhece os evangelhos sabe disso, pelas atitudes exteriores em detrimento das atitudes espirituais internas do coração. Não são os atos exteriores que nos modificam, não são os sacrifícios que fazemos que nos modificam. Conta-se que um discípulo na Índia, querendo agradar o seu mestre e querendo mostrar como ele estava evoluindo espiritualmente, resolveu observar mais de perto o dia a dia do mestre e tentar copiar nos mínimos detalhes tudo que o mestre fazia. Ele começou então o seu processo de observação. E, obviamente, uma das primeiras coisas que ele percebeu é que o mestre estava sempre com uma roupa branca, alva, limpinha. E aí, a partir daquele dia, ele começou a vestir uma roupa branca, alva, limpinha. Continuou a sua observação e percebeu que o mestre era vegetariano. Não comia carne de espécie alguma. Ele até que gostava de uma carninha de vez em quando, mas, no seu afã de mostrar o seu progresso espiritual, se tornou vegetariano. A partir daquele dia também não comia carne alguma. Observou que o mestre levava uma vida austera, dormia num cantinho, numa cama dura, lá, sem nenhum conforto, e resolveu também que ia dormir no chão duro, coberto apenas com algum pouquinho de palha. E assim fez. Obviamente, nada disso passou despercebido pelo mestre, que, no entanto, deixou a situação correr. Até que um dia resolveu conversar com o discípulo e perguntar a ele: por que você está fazendo isso tudo? Aí ele diz assim: para eu mostrar como já cresci espiritualmente, para mostrar como sou capaz de viver como o Senhor, para mostrar que sou capaz de fazer esses sacrifícios também. O mestre olhou bem para ele e disse assim: venha cá. Se afastaram um pouco e foram próximo a um pasto, onde havia uma égua branquinha pastando. E o mestre disse assim: olha aquele animal, pele branquinha. Ele também é vegetariano. E ele também, essa noite, vai dormir no chão duro do celeiro. Você acha que ele vai se transformar num grande mestre, esse cavalo? Aí o discípulo olhou para ele e entendeu. Não é o exterior, não é o que fazemos de práticas exteriores que vai dizer qual o nosso grau de evolução espiritual. Como também não significa dizer que não é necessário fazer nada. A questão é o porquê você está fazendo isso ou aquilo. Por que você tem essa ou aquela prática? Nós somos convidados, provavelmente vocês ouviram isso no primeiro dia que colocaram o pé na casa. Nós somos convidados ao trabalho no bem.
somos convidados a colocar a mão no trabalho de auxílio, de colaboração a outras pessoas. E a casa oferece várias frentes de serviço nesse sentido. E muita gente, nesses poucos anos que a gente está aqui, a gente vem observando, muita gente chega animada, animadérrima, entusiasmada. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. E aí você vê a criatura na primeira semana, na segunda. Na terceira ela já faltou. Na quarta ela volta para dizer que não vai poder vir na próxima. Na sexta já não se tem mais notícia dela. Sumiu. Por quê? Porque era uma prática exterior. Não era movida pela intenção, pela fé, pela razão. Não sabia por que estava fazendo aquilo, para que estava fazendo aquilo, como fazer aquilo, de maneira que traga benefício a quem está recebendo e traga benefício a nós mesmos. A fé raciocinada nos vacina contra isso. Nos vacina contra a intolerância religiosa. Porque a partir do momento que entendemos que a fé é diferente de religião, nós somos capazes de aceitar a fé de todas as pessoas, independente das religiões que elas dizem professar. Porque não faz mais sentido haver uma disputa ou uma diferença entre religiões, já que religiões são instituições. Mas se a fé é íntima, se a fé é um sentimento, se a fé é uma vivência, isso naturalmente nos aproxima de qualquer pessoa nesse planeta. Porque todas elas, espíritos como nós, também têm a sua fé, têm o seu sentimento. E não há distinção. Quando Jesus nos coloca como filhos de Deus, é muito mais amplo do que a gente imagina à primeira vista. Porque nós temos essa herança divina, todos nós. Isso nos liga uns aos outros, independente da distância física, independente da cor da pele, independente da nacionalidade, independente da língua, independente da religião. A fé nos conecta, da mesma forma que a razão. Perguntem, se vocês conhecerem, algum estudioso, pessoal aí do mestrado, do doutorado, que está fazendo cursos na universidade, perguntem de onde que eles estão tirando conhecimento, aonde que eles estão buscando as fontes. E vocês vão ver que, dependendo da área, você pega coisa da China, pega coisa do Japão, pega pesquisador do Canadá, pega gente que está na África, porque a razão humana nos conecta, a fé também. Então não há necessidade da intolerância, não há mais motivo para a intolerância. A fé raciocinada, racional, nos permite mudar essa nossa crença baseada na diferença. E, finalmente, um terceiro aspecto que a fé racional nos vacina contra é da idolatria. Parece que não existem mais idólatras, mas existem. Porque, como muitas vezes as pessoas buscam as religiões só quando a coisa está feia, só quando a dor bateu a porta, nós queremos respostas imediatas. Queremos a cura naquele instante. Queremos a resposta exata para as nossas questões. Queremos o remédio que vá resolver definitivamente os nossos problemas. E aí, quando acontece de chegarmos a uma casa espírita, nos espantamos. Por quê? Porque nos acostumamos ao longo dos séculos a trocar essas soluções religiosas por cultos exteriores, por formalismos. Seríamos curados se estivéssemos filiados a essa religião?
se estivéssemos praticando esse ato de adoração exterior. E aí chegamos na casa espírita e muitos se espantam. Não há formalismo, não há estátuas, muito mal há quadros, e raramente quadros de pessoas, quando muito paisagens. Não há símbolos, não há regras religiosas a serem seguidas, não há convenções. Ora, nós vamos trocar com o quê? E aí, no pensamento mágico que muitos de nós trazemos, nós precisamos de alguém para colocar nesse altar, para ser o ídolo. E aí não são poucas as pessoas que, não encontrando isso no movimento espírita, vão idolatrar o médium, que psicografou uma receita que ajudou no processo da enfermidade. Vão idolatrar o expositor, que falou naquele dia exatamente o que a gente estava querendo ouvir. Vão idolatrar o companheiro de trabalho, que parece desenvolver as tarefas de forma mais caridosa possível. Nós precisamos estar atentos com relação ao sentimento da idolatria, ao sentimento da veneração, porque isso pode nem acontecer conscientemente, mas muitos de nós, ainda estamos sujeitos a isso. Se mantivermos a nossa fé baseada na razão, estaremos vacinados contra isso, porque saberemos que todos nós estamos no mesmo barco, somos farinha do mesmo saco, uns melhorzinhos, outros em condições ainda mais necessárias, mas no padrão, na média, somos iguais, fazendo os mesmos esforços, lutando contra as mesmas imperfeições, com as mesmas dificuldades íntimas, com as mesmas dores, as mesmas dúvidas, as mesmas incertezas. Não somos melhores ou piores que ninguém que estamos no mesmo nível. Há espíritos superiores a nós? Óbvio. Há espíritos em condições inferiores a nós? Óbvio. Mas nós, que estamos na convivência, que estamos na mesma casa, que estamos no mesmo grupo, somos iguais. A razão nos mostra isso de uma forma muito clara. Não precisamos mais de ídolos. Não precisamos mais de venerar ninguém. Não precisamos mais de idolatrar ninguém. Por melhor que o companheiro nos pareça, por mais avançado que a amiga se nos mostre, porque estão trabalhando da mesma forma que nós. Se nós nos ligarmos à pessoa, ao invés de nos ligarmos à causa, à ideia, quando a pessoa cai, porque muitos cairão, Jesus já alertou, nós caímos juntos, nossa fé enfraquece. Mas se você está ligado à causa, à doutrina, à ideia, à vontade, os companheiros podem até cair, mas você continua. Precisamos estar atentos a isso. Nossa fé, nossa razão, nossas crenças precisam ser traduzidas em atitudes, em comportamentos renovados, que partam de dentro de nós e não apenas da boca para fora. Somos convidados aos atos de adoração intimamente, por exemplo, através da prece, que exercitamos muito mal nas encarnações anteriores, porque a prece, para a maioria de nós, era castigo. A gente ia lá dizer que fez isso, fez aquilo, como castigo tinha que fazer prece. Hoje não. Já entendemos que a prece é um ato de adoração. Dizem que a pressa é inimiga da perfeição. A gente costuma brincar que a prece é amiga da perfeição,
Então precisamos exercer mais a prece. A oração cotidiana, o nosso intercâmbio com os benfeitores espirituais, com os nossos amigos que nos cercam, com as forças superiores da vida. Não custa nada. Não preciso estar no templo. Não preciso ter hora nem fórmulas para fazer isso. Basta o meu sentimento. Basta a minha vontade. Basta a minha fé. Caso contrário, se as nossas palavras forem da boca para fora, é vã a nossa fé. Não vai nos satisfazer e continuaremos nos sentindo esfomeados, sedentos, quando o banquete divino já nos foi oferecido há muitos séculos pelo Mestre. Mantenhamos a nossa fé e façamo-la crescer em Deus, nos benfeitores espirituais, no nosso amigo guardião e, principalmente, em nós mesmos, a fim de que possamos cumprir, da melhor forma possível, as tarefas que trouxemos para essa encarnação. Uma boa noite a todos e muita paz. Agradecemos ao Eli a sua palavra clara, tranquila, em favor da melhoria da nossa fé e da nossa razão. Que juntos possamos trabalhar e a FEAC nos oferece essa ferramenta extraordinária através de 3 reuniões públicas, através de 31 grupos de estudos, através da Rádio Evoluir, do SOS Preces, através do atendimento fraterno e de todas as tarefas internas e externas que permitem que aqueles que queiram trabalhar no bem possam participar. Nós lembramos a todos que estamos numa semana de desafios. O Brasil vai parar para assistir Pão e Circo. Há 2000 anos, Nero e os imperadores de Roma, quando a coisa começava a ficar complicada, mandavam gladiadores queimar cristãos, pão e circo. Com todo o respeito, carinho e atenção pelo evento, mas sabemos que nos dias de hoje, carnaval e futebol são pão e circo. A Kátia ficava danada da vida quando eu falava isso. Ela dizia que era falta de patriotismo. Eu dizia, patriotismo é uma coisa, futebol é outra. Então, lembramos a todos, principalmente nos dias de jogos, muita prudência no trânsito. Porque se tem gente equilibrada dirigindo o carro, né, tem muita gente equilibrada que nestes dias fica contaminado e desequilibra-se. Né? Se o time para o qual você torce ganhar ou perder, lembre que você deve manter o seu padrão espiritual de sintonia. Aqueles que não têm sentimentos por essas atividades, a universidade está te esperando para uma caminhada extraordinária. Eu lembro, há 12 anos atrás, eu era o único caminhando na universidade e o time de muitos aí julgando. Aí passou um motorista de táxi a todo acelerado e gritou para mim assim, doido! Eu disse, vai com Deus! Vamos lá para as nossas atividades semanais. Amanhã, 14 horas, grupo de estudos da obra de André Luiz, se não me engano. André Luiz, Nosso Lar. Às 18 horas e 30 minutos, GVV. Grupo de valorização da vida para pessoas que querem aprender a valorizar mais a vida, como também para pessoas que estejam com pensamento de autodestruição. Nessa quinta-feira, quem vai falar para nós é o nosso companheiro José Passini, é um expositor que está iniciando as tarefas dele na doutrina espírita, pouco tempo de casa, quem puder vir, valorizar, entendeu? Está recém-ingresso na doutrina espírita. E o tema aqui para nós está livre. No sábado, quem vai falar é o nosso companheiro Luiz Carlos Lemos, trabalhador aqui da casa do SOS Preces, e a partir das 19 horas. Nós estamos entregando o kit com os brindes do mês e o nosso jornal CARI número 8. É o mês de maio e junho.
Quando nós mandamos o jornal para a gráfica, colocamos uma matéria na capa, chegamos à China. Naqueles dias, o primeiro internauta com prefixo, é prefixo que fala, ele, como é que é? Domínio, prefixo é rádio amador. Eu sou do tempo do rádio amador, foi ontem mesmo. Com o domínio da China, entrou em contato com a gente. E essa semana, chegamos a Sri Lanka, antiga ilha de Madagascar, não é isso? Ali nas costas. Outra coisa que o Eli mandou falar, que isso aqui não é bandeirinha da Copa, tabela não, tá, gente? Isso aqui são as bandeirinhas, se você entrar no site e for até embaixo à esquerda do seu monitor, vão estar lá 44 bandeiras. Que uma meia dúzia já perguntou, tem tabela da Copa aqui dentro? Eu digo, Jesus toma conta. Vamos em frente. Então, dia 29 deste mês, nós vamos estar completando 300 dias consecutivos de programação. Hoje, segunda-feira, começou uma série de 21 novos programas na web rádio. Programas de 30 minutos cada um. 19 companheiros estão fazendo uma programação de 30 minutos cada programa. No domingo, das 6 às 7 da manhã, teremos um programa Viva o Povo Brasileiro, tipo os programas do Rolando Boldrin, mas com os causos, músicas e poemas, toda aquela literatura, mas numa interpretação espírita. E abrimos também espaço para novos programas, Momento Musical. Visita da colônia Padre Damião, dia 15/6, próximo domingo, com a Regina Peterman. As inscrições estão lá embaixo na livraria. Há vagas no trabalho de visitas ao Hospital Universitário HU. Procurar o Frederico Furiati ou o Bonjour. Nós queremos lembrar também que quinta-feira, dia 12, além de ser o dia dos namorados, e lembramos aos casados que casamento só sobrevive se continuar o namoro. Não é isso? Então, se parar de namorar, se parar de chamar, se começar a chamar de meu bem, querida, chama pelo nome. Não tem coisa mais linda do que o nome da pessoa pronunciado pelo outro com carinho. É isso? Nós temos um casal aqui na FEAC que ele começou a chamar ela de mãe depois que nasceu o neném. E ela começou a chamar ele de pai. E uns tempos depois vieram no atendimento fraterno que estavam com problemas no casamento. E Mateus disse, minha filha, já teve relações sexuais com seu pai? Não. Meu filho, você já teve relações sexuais com a sua mãe? Não. Seu subconsciente, seu ego, self, id e tudo mais, como é que fica esse negócio? Então, casal chama um outro, pode chamar de meu bem, de meu amor, é gostoso, mas chama pelo nome, que é uma música maravilhosa, carinhosamente. Lembrem dos presentes, lembrem das homenagens, dos cartõezinhos, isso faz uma falta. Eu apanho quando não entro nessa frequência. Mas vamos em frente. E, mais uma vez, muito juízo com a Copa do Mundo. Nós queremos dedicar a reunião de hoje, carinhosamente, para o nosso companheiro Dorli Francisco Moreira, 86 anos. Pai da nossa Magda, do Marcelo, como é que é? O Maurílio e outros mais aí que estão aí, não é isso? E esposo da nossa querida Maria Madalena, que no dia 6/6 resolveu seguir os passos da Cátia e foi medir forças com o automóvel. E como a corda sempre arrebenta no ponto mais frágil, desencarnou. No mundo espiritual, que ele receba as nossas preces, o nosso carinho, a nossa atenção. Contando com o silêncio e a oração de todos, vamos apagar as luzes, passar para a segunda parte. As pessoas que forem tomar passe, por gentileza... peraí, tem medo de escuro. Peraí, sente esse negócio aí. Isso, eu tenho medo danado de escuro. Dá que me aparece um espírito, como é que eu faço? Isso, agora melhorou. Melhorou. Então, as pessoas que forem tomar passe permaneçam sentados. Quem está com criança pequena no colo pode passar na frente. E quem não for receber o passe, porque estiver bem, não necessita, não é isso? Pode manter mais alguns minutos de oração. Tem muita gente precisando da sua prece.
aos companheiros internautas que estão nos acompanhando pelo site da FEAC, pela Rádio Evoluir e pela Rede Amigo Espírita, ao nosso companheiro José Aparecido, parabéns a todos vocês e que o lar de vocês também seja visitado por essa equipe de amigos e benfeitores. Lembrando que o programa que foi gravado lá dentro às 19 horas e essa palestra do Eli serão repetidos no próximo domingo, ao programa lá de dentro às 19 horas e a palestra do Eli às 20 horas. Oremos. Amigo e mestre Jesus, que a fé e a razão de cada um de nós, fortalecida pelas palavras, pelos ensinamentos, pelos pontos apresentados pelo nosso Eli, possamos todos sair daqui com essas possibilidades ampliadas, acrescidas de novos recursos para avançarmos passo a passo na direção do homem de bem, na direção do verdadeiro espírita, do verdadeiro cristão. Ajuda-nos para que ao longo desta semana os nossos comportamentos emocionais, o nosso padrão de prece, o nosso culto do Evangelho no lar, as nossas leituras diárias, as nossas orações íntimas, possam ser utilizadas pelos amigos espirituais para que o clima de paz possa acompanhar este evento de repercussões internacionais. Abençoa tudo, abençoa a todos. Abençoando a todos os lares aqui representados, aos nomes que deixamos lá na recepção para vibrações, aqueles que passarmos pela tela dos nossos pensamentos nesta segunda parte, dando graças a este Deus de amor e bondade, contando com a oração, com o silêncio de todos, passamos a segunda parte da reunião da noite. Permaneça conosco, amigo querido, que assim seja. Quem quiser maior quantidade de jornais para levar e para distribuir, pode pegar à vontade aqui na mesa, na recepção lá embaixo. Assim como também, após ler, procure passar o jornal para frente, conforme está explicado na página 16.